Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Que alegria, queridos amigos da Web Rádio Estação da Luz. Mais uma vez estamos juntos aqui no programa Herculano e Homem no Mundo, e hoje com muita alegria, né? Contamos aí com a presença do querido amigo Wagner, e mais do que especial, a presença do nosso querido amigo Juliano Tagliaferro. Que alegria ter vocês conosco, queridos amigos. Sejam bem-vindos. Muito boa noite a você, Alberto Tavares, que nos oportuniza este momento. E também recebendo aí com alegria nosso companheiro Juliano e todos que nos acompanham, um grande abraço, que tenhamos a mesma alegria e a mesma satisfação de sempre nesses momentos de encontro aqui pela Web Rádio. Boa noite, Alberto, boa noite, Wagner, aos nossos amigos aí que estão conosco. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aí, é um prazer enorme e vamos juntos aí, vamos discutindo e espero contribuir com vocês aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Oh, querido amigo, gratidão é nossa. É uma alegria ter você conosco. Hoje vamos tratar sobre a moral espírita e vamos dar início, então, ao nosso programa com uma prece. Eu vou fazer uma prece, depois vou convidar o Wagner a fazer o evangelho e vamos também juntos estarmos ali compartilhando toda a rede social da Web Rádio Estação da Luz, os telefones, porque estamos ao vivo, queridos amigos, para juntos fazermos este programa que certamente poderá ser muito útil a cada um de nós. Então eu convido a todos agora neste momento para juntos entrarmos na sintonia de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, rogando a assistência desse mestre amigo, para que este encontro, mestre, possa ser um encontro de luz, possa ser um momento de entendimento e compreensão do teu evangelho, das lições seguras que a doutrina espírita nos traz. Fortalece, nos inspira, nos orienta neste banquete de luz,
para que todos que conosco se sintonizarem possam sentir, mestre amigo, a esperança, a confiança, a fé e continuarem, cada um, a sua jornada evolutiva. Pedimos também em favor da Web Rádio Estação da Luz, de toda a programação, de todos os colaboradores da Web Rádio Estação da Luz, na pessoa do querido amigo Tavares, que ele possa estar sempre firme e forte neste propósito de divulgação da doutrina espírita e dos postulados do Evangelho de Jesus. Pedimos também em favor de todos aqueles que deixaram seus nomes nas listas de preces e orações da Web Rádio Estação da Luz e de todos os parceiros. Porque sabemos, mestre amigo, que conhece a cada um de nós e pode nos auxiliar naquilo que necessitamos. Mas para isso, mestre amigo, nós te rogamos, permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Fique à vontade, querido amigo Wagner. Eu tive que mudar do escritório aqui, Alberto. Né? Por causa dos meus probleminhas aqui. Então, eu gostaria de pedir uma licença evangélica hoje para a gente falar de algumas coisas. Nós vemos que no centro espírita as pessoas buscam recurso, concurso, e às vezes nós nos esquecemos do evangelho aí no conhecimento espírita, né? E eu gostaria que a gente falasse um pouco, ao invés de eu fazer a leitura, que a gente falasse sobre o que João escreveu no seu evangelho, daquilo que Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma frase muito importante de Jesus. Uma outra vai e não peques mais, que é conhecendo a verdade. E a outra, vai, que a tua fé te curou. Ou seja, Jesus mostra para nós os nossos recursos, os nossos potenciais próprios para cuidar de nós mesmos. É lógico que através da prece nós vamos pedir auxílio, nós vamos pedir grandes coisas para que aconteçam. Mas quando o Espiritismo mostra que a maior parte das coisas está em nossas mãos, nós às vezes não acreditamos em nós mesmos. Eu costumo dizer, às vezes em aula, em palestra, que Deus acredita em nós, Ele confia em nós porque Ele sabe o nosso destino. Quanto tempo nós vamos levar para chegar num nível bom, um nível de alta evolução espiritual? Cada um vai saber do seu. Mas Deus confia em nós e muitas vezes nós não confiamos sequer na divindade, quanto mais em nós mesmos. Então, se conhecereis a verdade vos libertará, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Porque a moral espírita, ela já tem um teor significativo de que a moral espírita é a mesma do Cristo no seu evangelho. Não façais ao próximo aquilo que não quer que ele faça, ou faça aquilo que quer que faça a você. Eu acho que a partir daí, eu peço até essa licença evangélica para a gente falar, porque é baseado na verdade, num certo denominador de que nós somos capazes, de que nós precisamos dessa coisa da autoestima, mas, acima de tudo, que Deus confia em nós, e que nós precisamos, logicamente, confiar um pouquinho mais em Deus também. Não deixa de ser uma mensagem do Cristo, né? Então, estamos falando de uma boa nova, realmente. Muito bom. Bom, queridos amigos, como disse, nós estamos ao vivo hoje com o querido amigo Juliano, com o querido amigo Wagner, para a gente tratar sobre essa moral espírita, né? Mas, se você quiser, faça pergunta para nós. Olha os nossos telefones aqui. O Tavares vai colocar para nós os nossos telefones para que a gente possa, então, juntos estarmos aqui fazendo este programa. Olha lá. Ligue agora, faça a sua pergunta pelo 84981853100, 84988175598. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Gratidão a todos vocês que estiverem conosco. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais. Essa Estação da Luz está nos trilhos aí que nos conduz à doutrina espírita. SOS Prece, a prece sempre aponta o melhor caminho. Chico Xavier, SOS Prece 31 3334 9700. Que alegria, né? Vamos, então. Bom, querido amigo Wagner, querido amigo Juliano, fiquem à vontade naquilo que foi tão preparado com tanto carinho para a gente estar juntos hoje aqui falando sobre a moral espírita. Eu passo a palavra ao Wagner para que ele possa conduzir no programa.
Vamos lá. O tema de hoje, sobre moral espírita, ele faz parte da introdução do Livro dos Espíritos, no seu item 6, que é resumo da doutrina espírita. Sendo assim, ele faz parte daquilo que nós chamamos de princípios espíritas ou princípios doutrinários. Nós fazemos esse estudo já há algum tempo, e como nós vamos mostrar hoje, mais tarde um pouquinho, vamos pedir para o Tavares mostrar, nós fazemos mapas mentais desses estudos. No computador vai ficar difícil da gente ver, olha o mapa mental aí, fica difícil da gente ler, mas como vocês podem ver, lá no centro do mapa está escrito moral dos espíritos, né? A moral dos espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos. Depois nós temos 4 flechinhas vermelhas. A primeira superior do lado direito é assim que começa o mapa mental. Ele começa em sentido horário, dali, e vai dando sequência em todo o estudo. Esse mapa vai facilitar para quem faz aula, para quem faz palestra, para quem gosta de estudar, mas não faz com que a gente abandone o texto. É necessário que a gente conheça o texto, é necessário que a gente estude, mas isso é um facilitador. Então, nós trouxemos aí como um demonstrativo, demonstrar para as pessoas como que é o mapa mental que nós utilizamos na Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec. E para isso, para falar da moral dos espíritos, nós temos, logicamente, que ler o texto. O Tavares pode tirar o mapa para quem quiser, só serve de demonstração mesmo dos nossos companheiros. E ele começa, são os 4 últimos parágrafos, e ele começa dizendo isso que eu falei logo no começo. A moral dos espíritos se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica: fazei aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Essa é a moral espírita, essa é a moral dos espíritos. Certo, Sr. Juliano? Justamente. Bem colocado aí a respeito do mapa, né? O mapa, então, é o guia para a gente, né? O mapa, ele tem o que a gente chama de palavras-chave, né? Ele vem trazer para a gente um apoio, um início, ou até um estímulo, né? Para a gente estudar esses temas. Então, a ideia do mapa é essa, tá, gente? Eles estão disponíveis aí também para vocês baixarem na internet via PDF. Agora, esses últimos 3 parágrafos aí da introdução do Livro dos Espíritos, aí, como o Wagner colocou, né, do capítulo 6, vem fazer um resumo dessa questão moral, né, entendendo moral aí como algo bastante relevante na doutrina espírita, né? A gente sabe que o desenvolvimento do espírito, né, nós como espíritos, nosso aperfeiçoamento, ele é intelecto moral. Então, a questão moral, ela faz parte do nosso aperfeiçoamento como seres universais que somos, né? Então, essa questão moral ela vai se apoiar em alguns valores que a gente coloca, e esses valores estão relacionados aos valores de Cristo, e, obviamente, nas suas máximas, né? Principalmente essa que o Wagner acabou de colocar. Então, para o Espiritismo, olhando para essa questão, né, do exemplo de Jesus, cabe muito bem, né, essa questão da lei recíproca, né? Fazer aos outros aquilo que a gente, obviamente, gostaria que nos fizessem, né? Então, é um resumo da lei de ação e reação, é um resumo da nossa progressão, né? Faz parte de uma lei, é uma máxima, mas é uma lei bastante considerada universal, né? Se a gente fizer esse pequeno ensinamento, tentar colocar isso em prática, obviamente, nosso aperfeiçoamento será melhor, né? Mais rápido e tudo mais. A gente avança na progressão, certamente, né? Agora, o desafio está colocar isso em prática. Então, quando o Kardec coloca essas questões, também em questões morais, ele está falando de um resumo do Livro dos Espíritos. Ele, como próprio codificador, traz esse resumo para a gente, lá nesse item 6, né? Da introdução. Então, como ele resume, o Livro dos Espíritos, ele vinha sendo estruturado, né, a partir da sua segunda versão aí, que contempla um grande número de questões, né? A primeira versão era mais resumida, metade do livro praticamente, 500 e poucas questões, né, entre perguntas e respostas ali, e agora a segunda edição em diante, ela é bem mais completa, né? E ali ele começa a comparar também a questão moral dentro da codificação. Afinal, a codificação, ela trazia uma série de comunicações, né? Na época de Kardec e na próprio período de codificação,
as comunicações eram bastante relevantes, importantes e grandes em termos de volume, né? Um intercâmbio muito rico, né, de comunicações. E era necessário ali também fazer um certo filtro. Então, Kardec coloca uma certa questão moral, avalia algumas questões morais dos espíritos, né, que se comunicam, para ele também ter um certo, né, colocar no seu crivo da razão, mas também tem ali um parâmetro para a gente saber se esse tipo de teor, de conteúdo que está chegando, ele é de um espírito, né, vamos dizer assim, mais superior, ou consideravelmente mais superior, ou de espíritos como nós, e inferiores, inclusive, né, no sentido dessa progressão espiritual, intelecto-moral, né, nesse sentido, não no sentido de colocar, de rotular um ser ou outro, mas de saber o conteúdo dessas comunicações. Então, ali ele já começa a colocar um crivo de avaliação, e esse primeiro crivo, ele vai colocar a linguagem com os espíritos se comunicam como algo que também pode trazer a nós uma certa, um certo diferencial, ou um certo padrão que a gente pode utilizar de referência para avaliar se aquela comunicação ela advém de espíritos que têm, né, uma certa progressão moral, intelecto moral, e outros que, porventura, não tenham. Por que isso é importante? Para que, como o raciocínio de Kardec era muito claro e uma razão muito forte, obviamente ele precisava trabalhar aquele conteúdo para não cometer nenhum tipo de engano e também saber tirar daqueles conteúdos das comunicações aquilo que era mais relevante e, obviamente, mais sublime, né? Então, esse tipo de critério a gente pode usar hoje com uma questão de critérios morais dentro do próprio espiritismo. Hoje a gente tem as reuniões mediúnicas, nós continuamos com uma série de comunicações que acontecem na casa espírita e em outros tantos lugares, né? Mas nós, como espíritas, principalmente na casa espírita, e essas comunicações, elas precisam, de certa forma, serem avaliadas, né? Avaliadas no sentido de estudadas, questionadas, né? E, principalmente, tentar extrair dessas comunicações conteúdos que sejam relevantes e que possam trazer a nós mais subsídios para a nossa progressão. Então, Kardec fazia isso, e ele considerava isso, de certa forma, com uma fácil distinção. Pela linguagem da comunicação, de certa forma, a gente teria uma maneira de filtrar isso, né? Então, espíritos inferiores, numa colocação assim mais didática, eles teriam uma linguagem, uma baixa moral na linguagem, né? Então, ali poderia ter algum tipo de absurdo, de um conteúdo de zombaria, um conteúdo mais com uma certa malícia, né? Algumas questões não tão verdadeiras, né? Então, assuntos ou conteúdos mais banais, isso é mais característica de espíritos mais inferiores em sua, né, na linguagem, na sua comunicação. E os superiores, obviamente, o contrário, né? Então, ele teria um conteúdo na comunicação com alta moralidade, né? A moral ali, a gente provavelmente consegue distinguir com mais facilidade. Então, a linguagem mais nobre, né? Uma linguagem que tem uma sabedoria de fundo, né? Traz conselhos, sabedoria, demonstra uma certa progressão, né? E geralmente essa comunicação de espíritos mais superiores, eles trazem uma mensagem de um bem comum, não é geralmente muito voltado, como é característica de espíritos superiores, né? Quanto mais aperfeiçoados os espíritos, né, são em questões intelecto-morais, obviamente a família desses espíritos passa a ser uma família universal, né? Então, as mensagens têm um teor mais coletivo, que abraçam todos nesse sentido, né? E trazem uma mensagem de conforto e uma certa relação com o bem geral da humanidade, né? Então, Kardec tinha também, nesses aspectos morais que a doutrina traz, ele aplicava até aí no crivo das comunicações. Então, é uma questão que a gente pode extrair desse resumo, né? Dessa parte do resumo lá. E, obviamente, ele começa, como o Wagner falou,
trazendo essa máxima, né, de fazer ao próximo o que se espera que para si mesmo, né, numa visão muito forte de que nós precisamos, de certa forma, ter mais domínio, desenvolver mais domínio sobre as nossas paixões, né? E ele cita aí nesse resumo 3 paixões que são, se são citadas por Kardec, né? Elas vão aparecer, né, muito frequentemente na obra e, de certa forma, tem uma relevância para nós. Então, e a gente precisa ter uma certa atenção nessas colocações de Kardec, né? Ele traz 3 principais paixões. Ele vai falar do orgulho, do egoísmo, e a gente sabe que orgulho e egoísmo são as principais que a gente precisa vencer, que a gente precisa dominar, e ele traz também sensualidade como uma terceira paixão. Então, ele traz 3 grandes paixões que nós, muitas vezes, se a gente ainda não domina muito essas paixões, elas ficam mais na questão instintiva, né? Mais uma natureza mais animal, vamos dizer assim. Mas, de certa forma, são nessas que a gente precisa se atentar para que a gente possa, pouco a pouco, ir se aperfeiçoando, né, na parte moral, né? Como entendendo a moral como essas questões de valores, né? Moral, a gente pode entender valor, a gente pode entender certos valores que norteiam a nossa convivência, né? São valores individuais, são valores muitas vezes coletivos, né? Então eles norteiam a convivência nossa com outros seres, né? Com outros espíritos, seja aqui no nosso planeta, no universo, em outros planetas, obviamente. Né? Então essas relações sociais, elas são muitas vezes norteadas por valores, né? E quanto mais a gente domina essas paixões, é o recado que Kardec traz, quanto mais domínio a essas principais paixões, mais eu tenho desenvolvimento, né, de virtudes. Obviamente, desenvolvendo virtudes, a gente tem um avanço, né, a gente vai mudando os nossos valores, e ao mudar os nossos valores, a gente muda nossos costumes, a gente muda a nossa maneira de agir, de pensar, né, e melhora as relações nossas sociais. Então, a gente acaba se aperfeiçoando moralmente. Olha que interessante, né? Então, esses são uns dos recados principais que Kardec traz num desses parágrafos. É isso mesmo, né, Wagner? Alberto? É isso aí. O Alberto é um grande estudioso do Evangelho, a gente sabe disso. Então, quando faz Kardec vem mostrar que a moral dos espíritos, não foi que o Kardec inventou, os espíritos trouxeram a ele que a moral dos espíritos, ou a moral espírita, é esse grande exemplo de Jesus. Não fazer aos outros o que eu não quero que faça para mim mesmo. Então, nessa questão, que é uma questão logicamente evangélica, nós temos algumas perguntas que nós vamos, que já estão sendo feitas, que no final nós vamos ver que as perguntas vão sendo respondidas naturalmente aqui, mas a gente vai fazer o destaque com toda certeza. Mas como o Alberto é um grande estudioso, Alberto, você veja que Kardec fala que é fácil distinguir uma mensagem dos espíritos superiores e dos espíritos inferiores. Ele fala da objetividade que tem as comunicações dos espíritos superiores. E não parece ser tão fácil, porque no centro espírita, hoje, naturalmente, nos centros espíritas, é difícil algum centro espírita que faça análises de todas as comunicações, de todas as manifestações mediúnicas, para fazer esse contexto que Kardec trazia. E quando ele fala do orgulho, do egoísmo e dessa questão da sensualidade, aí ele está mostrando novamente todo o nosso potencial. Nós somos capazes. Se não estamos conseguindo, é outro problema, né, Alberto? Vale o esforço pelo aculturamento e pelo conhecimento do Evangelho, né? Porque, olha, veja só, para que a gente possa, então, estar realmente inserido nessa moral espírita, eu preciso entender, assim, duas asas, como o próprio Emmanuel dizia para nós, né? A asa da intelectualidade e a asa do sentimento, que é esse valor moral. Agora, no Evangelho, Kardec também traz isso para nós, porque ele diz para nós, primeiro, pela nossa intelectualidade, ou seja, pela nossa razão, nós buscamos, então, todo esse conhecimento desenvolvendo o quê? A nossa inteligência, o desenvolvimento da nossa inteligência. Por isso que a doutrina espírita vem, então, 1800 anos depois do Cristo. Agora,
o aspecto moral, que é essa moral espírita que tão bem vocês na sociedade Allan Kardec se propuseram a fazer esse mapa mental para que desse um norte, para que desse um direcionamento no nosso entendimento, no nosso pensamento, que é usando da nossa intelectualidade, da nossa inteligência. Para quê? Para que eu possa atingir um outro valor, olha que coisa interessante, um outro valor que passa a ser moral. E esse valor moral envolve o quê? O sentimento do espírito, né? Imortal que nós somos, aqueles valores que é aquele tesouro, como Jesus disse, que ninguém vai tirar de nós. Pois bem, pensando nisso, queridos amigos, eu tô aqui fazendo um panorama para a gente chegar no ponto central de tudo isso. Mas para nós, quando então compreendemos esta grandiosidade que é a doutrina espírita codificada por Kardec, todos os princípios, então, que ele coloca ali de moral ali nessa parte introdutória que nós estamos tratando, queridos amigos, é assim de uma clareza, de uma racionalidade que quando nós então tomamos contato e usamos da nossa inteligência e reconhecemos que também esse ensinamento da doutrina espírita, ele já foi alertado para nós lá com Jesus, no tempo de Jesus, que Jesus disse que ele mandaria para nós um consolador, ou seja, aquele que iria nos esclarecer, porque ele disse que ficaria conosco até o final dos tempos, diria além do que ele disse, mas iria relembrar do que ele já tinha dito para nós. Então vejam, queridos amigos, o quanto para nós é fundamental a gente estar fazendo estas reflexões do valor moral espírita, porque senão, se eu ficar só na intelectualidade, né, eu provavelmente vou psicografar lá um livro como o irmão Jacó. Voltei, né? Falei, pô, eu cheguei aqui, tá tudo cinza para mim aqui, todo mundo tá lindo e maravilhoso, eu só que estou cinza. Por quê? Porque eu não aproveitei esta moral espírita para fazer as construções daqueles valores, daqueles tesouros que Jesus disse que a gente poderia, então, carregar para a nossa verdadeira vida. Então, eu penso assim, hoje de fundamental importância nós olharmos para estas leis morais que o Evangelho traz para nós, para que esta moral espírita faça parte do meu dia a dia, que eu possa ser capaz, então, de construir esses novos valores, essas novas virtudes, essas novas qualidades, utilizando do meu entendimento, utilizando da minha inteligência, da minha razão, né, dos valores da razão que Kardec também coloca tão bem nas obras, para que a gente possa, então, fazer essa caminhada. Porque, olha, o Juliano pode até nos ajudar nisso, mas o mapa mental, ele surge no aspecto desse desenvolvimento intelectual de nós, enquanto seres em processo evolutivo, desse entendimento intelectual nosso, para que, então, aplicado à doutrina espírita, a gente possa encontrar o melhor caminho, através da doutrina espírita, para nos tornarmos espíritos melhores. Não é isso mesmo? É isso mesmo. O mapa, ele traz até uma questão interessante que, para que a gente possa, a gente entendendo como fazer o próximo, o que se espera para si mesmo, como uma regra universal, uma lei universal, né? Que essa lei universal me traz mais superioridade moral. Então, como é que eu avanço na minha superioridade moral, ou no meu aperfeiçoamento intelecto-moral, como você colocou, né? Obviamente, porque somos inteligências do universo, né? Então, como é que a gente pode acelerar ou aprimorar nessa nossa progressão? Como eu coloquei a primeira vez, né? O maior domínio sobre essas três paixões, orgulho, egoísmo e sensualidade. Isso quanto mais domino essas paixões, eu me distancio da natureza animal e vou me aproximando mais de uma natureza espiritual, vamos dizer assim, né? E, obviamente, ao fazer isso, eu também vou colocando a matéria, que está sempre à nossa disposição como ferramenta, né? Como na Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, então a matéria como uma ferramenta de evolução para as inteligências, né? Eu coloco a matéria no seu devido valor, né? Eu tiro a importância
que às vezes exagerada, que a gente dá para a matéria e coloca a matéria como realmente algo muito importante, mas porém como uma ferramenta fundamental para a minha evolução, para a minha progressão. E ao fazer isso, eu vou desenvolvendo, paralelamente, quando eu domino paixões, eu desenvolvo virtudes, né? E o cultivo de uma virtude fundamental que a gente tem dentro de toda a obra de Kardec, né? E obviamente como uma lei também universal, é a prática da caridade, é mais amor ao próximo. E é interessante porque o amor ao próximo, ele entra como fundamental para essa progressão. Então não basta só dominar as paixões, é desenvolver esse amor ao próximo, porque a progressão se dá coletivamente. Então o próximo tem uma importância fundamental. A gente percebe quando os espíritos notadamente são superiores, quando a sua vida, os seus exemplos, a sua maneira de ser, né, a sua regra de proceder na sociedade, ela é voltada a todos, sem distinção, a quem até de si mesmo. Então, ele está muito voltado ao próximo. Então, o amor ao próximo é muito maior. Então, isso vem a comprovar que a nosso aperfeiçoamento moral se dá também dessa forma, né? Então, a gente precisa praticar isso cada vez mais, né? E lá no mapinha também está que esse amor ao próximo, quanto maior é o amor ao próximo, mais eu estou em harmonia com a chamada lei natural. O que é a lei natural, né? E é interessante esse ponto aí, porque a lei natural ele é um conceito, né, filosófico aí muito antigo, e Kardec pergunta aos espíritos, né? Ele vai lá e faz essa pergunta, olha, esse conceito a gente já conhece, a gente, né, tem muitos pensadores no passado que colocaram sua opinião do que seria a lei natural, né? Mas eu quero saber de vocês, espíritos, o que é a lei natural. E a resposta é extremamente precisa. A lei natural é a lei de Deus. Então ela rege tudo e todos, né? Então e eles colocam além de tudo como uma regra de proceder. A lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem, a única. Não há outra, única. Então a resposta dos espíritos é precisa, né? Aí, como está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, é a lei única para a felicidade do homem. O que é a felicidade do homem? É o avanço intelecto-moral que a gente almeja com a prática desse amor ao próximo, dessa caridade que a gente precisa pôr em prática no nosso dia a dia. Então, a lei natural, que inclui as leis morais, que inclui tantas as outras, todas as leis universais, né? Tudo que vem de Deus, né? Então, tudo isso é uma questão, né? Faz parte da lei, as subdivisões, vamos dizer assim, dessa lei de Deus, dessa lei natural, né? E aí isso eu vou, quanto mais eu estou em harmonia com essas leis, mais caridade eu estou praticando. Maior é o meu amor ao próximo, porque caridade você aplica com o próximo, né? Então, quando a minha família deixa de ser restrita a um círculo e os círculos de relacionamento vão aumentando, até um ponto que um espírito feliz, que já atingiu um grande grau de evolução intelecto-moral, a família dele é o planeta, a família dele é o universo, a família dele são todos os seres que habitam o universo. Então, conforme eu tenho que ir aumentando os meus círculos, praticando essas leis para que a progressão moral aconteça, né? Essa distinção entre bem e mal, né? Que eu vou aprendendo com a prática. Então, ora a gente erra, ora a gente comete as nossas falhas, as nossas faltas, né? Muitas vezes damos um valor muito, né, muito exagerado às nossas paixões, né? Se perdemos muitas vezes as nossas paixões e vamos tentando vencê-las, desenvolvendo virtudes, e isso a gente vai entendendo, distinguindo entre o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, né? E a gente vai entendendo que na prática, Kardec e os espíritos trazem para nós que qual que é a diferença entre bem e o mal? O bem é harmonia com a lei de Deus, o mal é desarmonia com essa lei, né? Então, nesse sentido, o mal ele tem um caráter diferente, ele tem um caráter de toda vez que eu ignoro a lei de Deus, eu cometo mal. Então, o mal está baseado na ignorância das coisas. Quando eu ignoro alguma coisa, né, eu acabo
quando eu ignoro alguma lei universal, a lei de Deus, as suas subdivisões, quando eu não pratico uma lei moral, né? Quando eu estou não estou em harmonia com essas leis, eu me afasto dessas leis, eu cometo o que a gente chama dentro do espiritismo de mal, né? Então, o mal não é eterno, o mal não é, né? O mal é sempre quando eu me afasto da lei de Deus, dessa lei natural. Então, quanto mais perto eu estou, então mais virtudes eu desenvolvo, portanto, maior o meu aperfeiçoamento moral. Então, essa acho que pode ser uma questão, talvez, entre o que é a lei natural, o que é essa questão de definição moral do espiritismo, está lá na pergunta 629 do Livro dos Espíritos. Estou falando assim porque tem um amigo nosso aí que já tem um questionamento, então a gente já vai, né, nessa linha. Então, a 614 fala da lei natural, que tem tudo a ver com a minha forma de proceder, porque quanto mais alinhado a essa lei natural, maior é o meu aperfeiçoamento moral, no sentido da resposta da 629, da questão 629, que é o que é a lei moral, né? O que se pode entender da moral, que é essa distinção entre bem e mal, que a gente confunde, e ele vai falar aqui, ó, funda-se na observância da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? É a lei natural. Então, 614 tem a ver com a 629, com a questão 629, né, qual a definição que se pode dar à moral, que tem a ver com o nosso amigo coloca aí, com a questão 893, que é qual é a mais meritória das virtudes, né? Daí eles vão dizer para a gente que todas as virtudes têm seu mérito, é óbvio. Quanto mais eu venço paixões, eu desenvolvo N virtudes. Então, todas elas têm seu valor, né? E quanto mais eu desenvolvo virtudes, mais alinhado eu estou à lei de Deus, portanto, maior aperfeiçoamento moral. Então, sim, a 614 com a 629, com a 893, tem muita correlação, né? A questão do... Não sei se eu adiantei aí, mas eu vi que é uma questão do companheiro nosso aí que colocou, e muito bem colocado. Muito pelo contrário, respondeu ao seu tempo. É que todo esse intervalo de questões que existem nesse questionamento fazem parte da moral. Isso que é interessante de fazer o mapa mental. O mapa mental começou lá no resumo, na introdução do Livro dos Espíritos, do seu item 6, o mapa moral começou ali. Mas ele se completa pelo que tem dentro do Livro dos Espíritos. Então, se a gente for pegar a 914A, que é a mensagem de Santo Agostinho, por exemplo, para mostrar que antes de dormir, o que eu fiz de errado hoje, eu vou tentar não fazer amanhã. O que eu fiz certo... 919, né? 919, né? 919A, né? E isso é bastante interessante. Então, quando foi feita essa pergunta e tudo, uma coisa que vale a pena a gente destacar para nós mesmos, eu faço isso para mim. Amar ao próximo é uma lei. É lei. Se eu não estou ainda incluso nessa lei, é um motivo simples. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. O que é a ignorância do espírito? Ignora as leis de Deus. Então, quando eu não estou enquadrado, é porque eu estou ignorando as leis de Deus. Conforme eu vou aprendendo, eu vou saindo dessa ignorância, vou me desenvolvendo e vou passar para o próximo ponto do nosso mapa mental, que já falamos de 2, e o terceiro é o aperfeiçoamento moral, que é a progressão dos espíritos. Então, olha, o interessante é que a gente sabe que as leis naturais, ou as leis de Deus, elas se interconectam. Elas estão todas intrinsecamente ligadas umas às outras. Então, quando eu falo do amor ao próximo, fazer ao próximo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo, daí falo. Então, caridade não é para o espírito bonzinho. Caridade é para aquele que está no entendimento. Porque a progressão dos espíritos, ela está intrinsecamente ligada ao bem que eu posso fazer. E uma coisa muito interessante que às vezes a gente se esquece, no capítulo 6 do livro A Gênesis, Galileu fala do fenômeno da interdependência, que é uma lei natural, é uma lei de Deus. A interdependência. Os seres humanos dependem uns dos outros. Sozinho não dá para viver na Terra. Os espíritos dependem uns dos outros. Os átomos, tudo que é criado por Deus, eles têm interdependência, dependem uns dos outros, para que aconteça o que já acontece desde os primórdios, para que se mantenha a harmonia e o equilíbrio universais. É básico. Então, todas as vezes que eu, espírito, não estou em harmonia e em equilíbrio, é porque eu saí dessa máxima das leis naturais. E uma outra lei que
Às vezes as pessoas falam, poxa, mas está difícil para mim, não estou conseguindo fazer tanto bem quanto eu quero, quanto eu posso, enfim. Isso é natural. Nós não fazemos muito mais bem, nós fazemos o bem na medida possível. Mas uma coisa bastante interessante, eu posso não ser desistente? Sim, eu posso não ser desistente. Por quê? Existe uma lei, que está, também uma lei natural, que está no livro Céu e Inferno, que Kardec coloca muito bem lá, que quando eu desencarnar, eu vou fazer a avaliação da minha vida passada, das minhas vidas passadas. Nessa avaliação, eu vou passar por 3 fenômenos que fazem parte de uma lei: arrependimento, expiação e reparação. Falo, nossa, eu errei nessa. Eu preciso ser mais caridoso, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso... Enfim, nós vamos ver os nossos precisos, tudo aquilo que eu preciso, e vou traçar uma nova meta. Por isso que a evolução é constante. Eu sempre consigo melhorar um pouquinho. Mesmo que seja pouco, não me interessa. Então eu descubro que eu tenho o direito de errar, mas tenho obrigações comigo mesmo de retornar e acertar, retomar a caminhada. Então esse arrependimento, expiação e reparação que Jesus nos trouxe na parábola do filho pródigo, é uma verdade, é a lei de Deus. Jesus trouxe para nós a lei de Deus de uma forma bem simples. Ele aplicava. Ele levava na prática as leis de Deus. E nós ainda estamos no aprendizado. Certo, seu Alberto? Certamente, né, queridos amigos? E veja aqui, então, você veja que o querido amigo Juliano aí já respondendo esse questionamento do Hugo Abreu Afogados, lá de Recife, Pernambuco, né? Que alegria, esse companheiro está sempre com a gente e faz uma pergunta muito bem elaborada realmente, quando ele faz que ligações podemos fazer em relação às perguntas 614, 629 e 893 do Livro dos Espíritos, pelo viés da moral, né? E o Juliano também disse, e penso assim, né? Porque é como vocês estavam colocando, quer dizer, a perfeição moral que nós buscamos é o ápice do nosso processo evolutivo, é o ápice assim no sentido de nós estarmos em cumprimento das leis de Deus, porque como a própria doutrina espírita nos orienta, a nossa ascensão espiritual, ou seja, a nossa evolução, ela é quase infinita, não é? Contudo, pensando nesses valores, o que eu devo hoje, então, estar olhando para mim? Isso que é muito importante, queridos amigos, nós estarmos olhando para nós. Puxa vida, o que eu já dou conta? Veja, na questão 893, como bem lembrou o querido amigo Juliano, todas as virtudes têm seu mérito, mas eles falam que já há evolução, já há progresso quando há virtude sempre que há uma resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Quer dizer, então nós precisamos nos conhecer, né? Nós precisamos nos conhecer. E nos conhecendo, eu falo, bom, eu sei que aqui o negócio aperta para mim. Que aqui é meu calcanhar de Aquiles, né? Que aqui eu tenho dificuldade. Então, eu tenho que usar de recursos da vigilância e oração, como Jesus já nos convidou. Para quê? Para que eu consiga, então, com esforço íntimo, com esforço próprio, com a vontade fortalecida, vencer essas más paixões, essas más tendências. Porque ele diz assim, que a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Então, queridos amigos, é fantástico quando nós começamos a olhar para isso, e desculpe se às vezes eu estou falando isso até rindo, porque eu sei que é difícil, não é fácil, né? Nós sabemos, né? A gente é exemplo vivo de quanto eu ainda estou incoerente com aquilo que eu tenho aprendido e com aquilo que eu tenho realizado. Mas isso faz parte do processo, não é? Isso faz parte, não tem como eu querer amanhã virar um santo, ou atingir toda essa perfeição moral. Ser cumpridor dessas leis de Deus 100%. Não tem como, né? Mas a gente tem que iniciar, não é verdade? E nós não estamos aqui porque já somos melhores e altamente evoluídos intelectual e moralmente. Nós estamos aqui porque nós queremos evoluir mais. É simples assim. Nós só estamos dividindo aqui as nossas problemáticas, porque no nível evolutivo aqui no planeta, nós somos todos parecidos. Não tem ninguém tão muito mais evoluído, ninguém tão muito menos evoluído. Então, vale esse destaque, né, Juliano? Você e Alberto colocaram duas coisas bastante interessantes. Primeiro, essa questão da gente cumprir as leis de Deus, né?
Lá na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, Kardec, olha a pergunta que ele faz aos espíritos. Todos os espíritos, e aqui ele está falando com E maiúsculo, né? Então ele está falando das individualidades, nós, passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Isso é uma reflexão que a gente traz, né? Pô, então não tem que ser mal para depois virar bonzinho, né? Aquela coisa. E aí traz duas leis interessantes. Primeiro que a resposta é extremamente precisa e curta, hein? Mas de uma profundidade. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, olha o ensinamento, né? Todos criados simples e ignorantes, sem saber, e aí vamos, né, aprendendo e discernindo o bem do mal, desenvolvendo moral, né? E aí, desse ponto, a gente... essa ignorância nossa é a tal da maldade, né? Ele traz... E aqui traz uma lei, outra lei que eu queria ressaltar aqui, que tem a ver com a questão moral, que é a lei que tem a ver com a lei da progressão, mas é muito importante que alguns estudiosos chamam de lei de não retrogradação da alma. O que é isso? É uma lei que está vinculada à lei de progressão. Cada vez que nós vamos nos aperfeiçoando e nós temos uma ascendência, né? Nós sempre vamos, pouco a pouco, mais rápido, mais lento, mas sempre nos aperfeiçoando, isso é natural nosso, né? É uma lei, a lei de progressão é uma lei divina também. Uma vez que a gente conquista, vence um pouco uma determinada paixão, trabalha um pouco mais o nosso pensamento, a nossa conduta, como o Alberto trouxe, que isso é a prática, isso é o importante, né? Que a teoria a gente consegue falar, discorrer e um montão de coisa, mas colocar ali na prática do dia a dia, na simplicidade, e tentar trazer isso, né, para a sua vida, né, e principalmente quando encarnados aqui, a gente conquista um avanço. Ao conquistar esse avanço, jamais perdemos. Então, né, esse negócio de a gente avançar, a um certo ponto e depois cair e voltar a estaca zero, não existe, né? Isso é contra uma lei natural, é contra a lei da progressão. Então, as conquistas morais, elas são perenes, né? Nós vamos certamente evoluindo e certamente vamos em busca dessa nossa felicidade, da nossa perfeição relativa àquilo que a gente entende como perfeição, relativo àquilo que nós trabalhamos em nós mesmos, principalmente no nosso pensamento, né? Começa tudo no nosso pensamento, né? E aqui eu estou de olho aqui, como todos os nossos amigos aqui também, olha eu aqui já chegando, eu sei que a gente tem uma outra questão aqui, né, que está falando sobre a prece, né? A prece, vem colocada a prece aqui como um fator importante. A prece, gente, ela é tão importante ao ponto dela estar dentro de uma lei moral. Ela é apresentada pelos espíritos na terceira parte do Livro dos Espíritos, numa lei chamada Lei de Adoração, né? Essa lei de adoração é como as leis morais, ela é uma subdivisão da lei natural, portanto, são leis universais, leis divinas, né? E faz parte, obviamente, quanto mais alinhado a essas leis, mais a gente está evoluindo moralmente. Então, sim, a prece, ela tem esse papel extremamente importante de ser a ferramenta que nós temos, ou o instrumento, né, que é o ato da adoração, né, que adorar a Deus, né, a essa inteligência suprema, né, é algo que é instintivo nosso. É quando a gente traz conosco, desde a criação, obviamente, essa questão da divindade, né, dessa inteligência suprema, que não há nada mais inteligente do que Deus, né, e ele como a causa, né, e Deus como causa, né, não como uma pessoa, não personificando, trazendo, mas entendendo como causa de tudo. Isso é instintivo nosso, né, e a prece é a ferramenta de comunicação, é o telefoninho, né, para que nós, como inteligências que somos individualizadas, né, que já temos aí consciência de nós mesmos, do nosso futuro, de Deus, e obviamente temos livre-arbítrio, para que a gente use essa ferramenta para se comunicar com quem? Com Deus. A prece é um instrumento de comunicação direto do ser criado, né,
do ser criado para o Criador. Então, é direto nosso. É um instrumento para a gente conversar com Deus. Então, sempre que a gente recorre a esta ferramenta, né, com sinceridade, né, com o nosso pensamento, com a nossa vontade, né, seja pedindo, seja louvando, seja agradecendo, que são 3 grandes aspectos da adoração, né, que a gente pode fazer, e geralmente a gente faz isso nas nossas preces, né, principalmente pedir, e é natural, a gente tem que pedir mesmo, a gente sabe o quanto a gente tem ainda de oportunidade para avançar, e essa conexão simples, sincera, dedicada, né, a falar diretamente em pensamento com Deus, vai trazer para nós, obviamente, bons resultados, bons frutos, um conforto e uma força moral muito grande. Qual que é a consequência da prece? Força moral. Muito bem. E pela qualidade das perguntas que nós vimos aí, tanto do Hugo Abreu quanto da Solange Paiva, a gente vê que quem está perguntando é estudioso da doutrina, né? A gente já pode observar que eles gostam de estudar a doutrina. E ainda assim, muito obrigado a Solange Paiva e o Hugo Abreu, lá de Afogados. E como consequência de tudo isso, nos resta a vida espiritual depois, ou o mundo espiritual e as consequências da nossa luta pela moral aqui no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nada é escondido. Aqui eu consigo esconder porque a célula do corpo permite. No mundo espiritual, eu não consigo esconder nada. Daí que eu vou fazer as minhas verdadeiras e legítimas reflexões, às vezes, porque não conseguindo esconder, eu vou ter que me deparar com aquilo que é o pior cobrador que eu posso ter, que é a minha consciência. Então, não vai ter muito por onde correr. E daí nós vamos receber as influências superiores e inferiores, nós vamos ter entre as penas e as alegrias daquilo que nós construímos, mas a grande máxima da doutrina, a lei de Deus, que eu tenho convicção disso, é que não existe pena eterna. Então, daí nós vamos passar de novo, falando de novo. Arrependimento, expiação e reparação. Eu acho isso fantástico, ou seja, Deus sempre deixa a porta aberta para que o nosso desenvolvimento moral não cesse. Eu posso até, por um motivo ou outro, estacionar, mas cessar, eu não vou cessar esse meu desenvolvimento, esse meu crescimento moral. Isso, para mim, é uma coisa assim que não existe mais nada que dê tanta esperança quanto o ensinamento da doutrina. Por isso Jesus dizia que é o Consolador prometido mesmo, porque a esperança que a doutrina espírita nos dá é uma esperança também infinita. Porque faz parte, né, dessa própria moral espírita, essa progressividade da esperança, né? Porque, veja, a grandiosidade, assim, da proposta de Deus para cada um de nós, não é que eu, enquanto espírito, ou qualquer um de nós, enquanto espíritos, hoje saiamos da nossa ignorância e nos tornemos espíritos purificados da noite para o dia. Porque também não dá. Sem as experiências, até as experiências dolorosas, sem essas experiências dolorosas, quais são os valores morais que eu vou conseguir construir dentro de mim? Não é? Como que nós construímos os nossos valores morais? Através do quê? Através das necessidades, em muitas circunstâncias, da dor, porque o próprio Evangelho vai dizer para nós que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por quê? Porque é o que nos movimenta. Né? É que nos tira, talvez, de uma acomodação, de uma certa inércia, e nos faz, então, progredir. Bom, então, se nos faz progredir, então eu tenho etapas a ser vencidas. Não é da noite para o dia. Então, isso é importante para nós. Por isso que a doutrina espírita, essa moral espírita, para nós, é uma dos itens da moral espírita, da doutrina espírita, é justamente isso, essa progressividade também da nossa esperança. Né? Porque não dá para não ter esperança e no outro dia estar 100% esperançoso. Não é isso. Nem é isso. Isso pode ser otimista, mas aquele otimista ele pode ficar pessimista se a coisa não der certo, né? Agora, aquele que tem a construção dessa qualidade, dessa virtude da esperança, em hipótese alguma, ele vai esmorecer, mas ele vai progredir, passo a passo, né, na sua jornada evolutiva, porque essa é inclusive
a própria lei, né, nos proporciona isso, né? É muito interessante, né? Quando nós, então, chegamos a esse entendimento, reconheço as minhas deficiências, minhas necessidades, mas pretendo, então, quando retornar à verdadeira vida, então, que eu possa estar um pouco melhor do que era no passado. Esse faz parte também da dinâmica da moral espírita para cada um de nós, né? E não precisamos nos preocupar assim, por exemplo, e se eu atingir a perfeição logo, o que vai ser da minha vida? Não vai ter o que fazer mais? É verdade, né? Muito pelo contrário. Vai ter muita obra, muito trabalho para fazer ainda, né? Nossa, né? Os seus irmãos serão os seres do universo, né? Então é bastante gente, né? Bastante inteligências aí para a gente ajudar, né? E é legal que a gente vê que temos que... O recado, talvez, da questão moral que o Espiritismo também traz para nós é do aproveitamento, né? Tudo são oportunidades, né? Nós temos que enxergar as coisas como oportunidades. O Roberto colocou agora fantástico, né? A gente, às vezes, na dificuldade, a gente, às vezes, reclama, né? É normal da gente, né? Ainda nos desviamos da lei de Deus, muitas vezes, né? Mas a gente tem que começar a enxergar como oportunidades, porque a maior oportunidade que temos agora é de estarmos encarnados aqui no nosso planeta, estarmos juntos com essa comunhão de pensamento entre nós, não só entre nós três, como entre outros, porque pelas perguntas aí dos nossos, né, participantes, aí a gente vê que a comunhão do pensamento vai longe, né? Então, a gente aproveitar todas as oportunidades. A nossa encarnação é um ato extremamente importante na nossa progressão. E nós deveríamos cada vez mais nos atentar, não nas consequências futuras pós a nossa encarnação, né? Quando estivermos sem corpos materiais, né? Somente com o nosso perispírito convivendo no mundo espiritual, mas nos preocuparmos com o nosso presente, né? Com as nossas atitudes, com as nossas oportunidades que às vezes deixamos passar, e tratar essa outra ferramenta universal, essa outra lei, que é essa lei da encarnação e das sucessivas encarnações, que são as reencarnações, porque a oportunidade ainda não é única, ela é sucessiva, olha só, né? Então, são várias oportunidades que Deus nos dá para que a gente enxergue essas oportunidades e tente trazer isso como a grande alavanca, como a prece é, instrumento, a ferramenta principal, ou uma das principais, é a encarnação, é a reencarnação, que vai ajudar nessas experiências da gente aproveitar essas oportunidades, né? E aí, o que acontecer depois da nossa encarnação, no momento do desencarne, né? Após o nosso desencarne, é consequência, gente. A natureza não dá saltos, como diria um grande espírito que encarnou aqui no planeta, né? E tinha lá seu quê de razão, né, com suas palavras. Então, às vezes nós nos preocupamos, nossa, mas para onde eu vou, né? O que eu vou encontrar? O que me espera após esta minha oportunidade? Natural, espera aquilo que é mais natural possível, compatível com o que a gente pensa no dia a dia. Nada mais, nada menos. Então não se preocupe, não há choque, né? O que a gente precisa se atentar é a oportunidade. Muito bem. Será que o Tavares vai fazer propaganda aí? Vai fazer alguma divulgação de alguma atividade, Alberto? Fique à vontade. Se o querido amigo Tavares precisar, temos ainda alguns minutinhos. Olá, meus amigos. Muito boa noite. Sim, porque aí nós estamos aqui da Web Rádio numa campanha bem interessante, sabe, meu amigo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui. Está aqui. Olhe bem. Domingo passado ocorreu, e vai ser agora no último domingo, ou no quarto domingo de abril, um encontro da Juventude Espírita Mundial para estudar, certo? Então, é um grupo de estudo de Juventude Espírita Mundial, todo quarto domingo do mês. Foi agora vai ser em abril. Se inscreve aí pelo site, e vai ser em inglês, português e espanhol, né? E aí jovens há menos tempo, porque nós somos jovens há mais tempo. Então, jovens há menos tempo, a partir de 13 anos. É uma experiência muito interessante.
a Casa Espírita de vocês podem participar com a juventude, e se vocês quiserem, está aí o site, a gente pode passar mais informações pelo celular privado, ou aqueles que queiram, que estão em audiência da Estação da Luz, mais informações, muito interessante, porque vai ter o que a gente não teve. A juventude, imagina o espírito conversar aqui com a Austrália, com a Europa de uma forma geral, com as Américas, com a África, jovens da mesma idade, conversando e estudando sobre o espiritismo. Então está aí o site, o link que o jovem pode se inscrever o mais rápido possível, que nós tivemos notícia que alguns jovens deixaram para a última hora e as inscrições já estavam encerradas, né? Então, vamos aí o quanto mais rápido possível se inscrever, divulgar, né? E se inscrever, escrever o jovem, para quem imagina a interação hoje do jovem espírito, já começar de jovem nessa questão da possibilidade de conversarmos com o mundo todo através da telinha aqui dos StreamYards da vida. Não é isso, meus irmãos? Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Muito bem, que o Tavares possa passar no WhatsApp de novo. Ele já passou, mas eu sei que fica só 2 ou 3 dias. Passa de novo para a gente continuar a corrente aí de divulgação, né, Alberto? Certamente, não tenha dúvida. Que bom, né? Agora você pode encerrar, seu Alberto. Não, eu só tenho a agradecer, né, por todo esse aprendizado, a disponibilidade do querido amigo Juliano mais uma vez estar com a gente, do Wagner também, né, do Tavares proporcionar esse momento tão importante para nós, através da Web Rádio Estação da Luz, e eu aqui da minha parte só mesmo fazer as despedidas, passando a palavra para o Juliano, para suas despedidas, e depois o Wagner para fazer até uma prece para nós. Eu que agradeço, Alberto, Wagner, ao Tavares, pela oportunidade de estar com vocês aqui, pelo convite. É sempre muito gratificante aí participar com vocês e uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe disso. Então, muito obrigado novamente aí pela oportunidade. E somente para informá-los, como diz a professora, o nosso querido ET, reconhecido aqui na Terra como Tavares, ele já passou aqui no WhatsApp a propaganda do jovem, da Juventude Espírita Mundial. Aí nós vamos continuar divulgando. Sendo assim, então, eu convido a todos que eu também, dessa forma, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, Tavares, Alberto, com o Juliano, com o professor e com o Herculaninho também, e quero, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade concedida a nós. E, além desse agradecimento, poder, de certa forma, confraternizar pensamentos e espíritos através do momento de concentração, e ainda assim, fazer com que o nosso pensamento, partindo em todas as direções, por onde quer que passe, seja capaz de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, a esperança, para que sejamos dignos de sermos chamados irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, queridos amigos. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.